E aí, meus amiguinhos? Mais um podcast Revalida. Estamos aqui com a doutora Day Mareles. Ela vai contar para a gente como foi que ela aprovou no Revalida, quais foram as dicas que ela tem de importantes, quais foram as técnicas que ela utilizou. Tudo isso a gente vai conversar, saber da história dela e como é que faz para aprovar no Revalida. Vamos lá, vamos conversar com ela. Bom dia, doutora. Tudo bom? Bom dia, doutor Rafael. Tudo bem? Me conte. Primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você vamos falar um pouquinho da sua história. De onde você é, por que você decidiu vir para o Brasil, como foi essa história inicial e como foi que você me conheceu? Me conte. Pronto. Eu já trabalhei no Brasil, sou cubana, sou formada em Cuba há 14 anos. Aí eu, primeiramente, vim para o Brasil no programa Mais Médico. Eu consegui trabalhar 1 ano e meio. Depois aconteceu tudo isso com o programa Mais Médico, que acabou. Eu voltei, terminei voltando para Cuba. Mas eu gostei muito, muito do Brasil. E eu tinha aquela paixão de voltar para o Brasil e conseguir fazer a revalida. Passou um tempo, aí uns 5 anos, e faz 11 meses que eu voltei para o Brasil, estou morando aqui. Aí eu vim com aquele foco, com aquela ideia de fazer a revalida e conseguir trabalhar no Brasil como médico. Entendi. E como foi que você me conheceu? Pois eu conheci você através de uma doutora, uma colega minha, que ela passou na revalida, e sempre que alguém consegue, e é o foco da gente, eu liguei para ela, eu perguntei algumas dicas, o que ela fez, como ela conseguia me orientar. Aí ela disse para mim, ó, eu fiz o curso de Rafael, aí eu aconselho você a acompanhar ele. E eu fiz assim, né? Eu comecei a acompanhar suas lives, eu não tinha condições para comprar o curso no começo, para a prova teórica, você tem muito material no YouTube, muito. Aí eu assisti tudo que você tem, pode acreditar que eu assisti, tudo. Eu comecei acompanhando todas as suas lives, as resoluções de prova. Entendi. E aí depois fui fazer o curso prático. Isso. Perfeito. Mas foi no segundo momento, né? Vamos falar um pouquinho sobre o início da sua trajetória. Quantas vezes você fez a prova do Revalida? Só uma vez. A única vez. E você utilizou o material gratuito lá das lives para ajudar na sua preparação para o Revalida. Foi onde você me conheceu. Me conte, o que estratégias você utilizava? Como é que era o seu dia a dia? De manhã estudava, fazia o quê? À tarde fazia o quê? Quantas questões fazia? Como é que você fazia para estudar? Eu, com respeito à organização, não sou muito boa. Eu não sou muito organizada, mas o tempo eu administro bem. Aí não. Eu comecei de manhã, à tarde e à noite estudando. Aí eu assistia suas lives, resolvia a prova e estudava por alguns material de acordo nos temas que eu ia vendo que tinha mais dificuldade. Entendi. Foi assim que eu estudei. Entendi. Aí, quando você estudava, você já sabia como é que... Alguém já tinha te dito o que é que deveria fazer? Alguém já tinha dado as dicas para você aprovar? Ou você foi intuitivamente? Ou alguém te ajudou? Não, Como foi? o que eu aprendi da prova foi de você, porque eu tenho mais 2 amigos que eles também estavam no mesmo processo, a gente compartilhava ideias, dicas assim, mas eles também estavam acompanhando você, a gente era novato no processo, e aí a gente foi aprendendo essas dicas. Eu subestimava no começo a ideia de que resolver prova, eu não acreditava. Eu acreditava que era melhor estudar, sabe, com essa apostila, mas depois eu me convenci que o jeito é fazer prova e estudar sobre a base das dificuldades do que a gente vai vendo, vai achando na prova. Entendi. Quando você começou a fazer as provas, você fez as provas anteriores, como era a sua média no começo? Como foi o andamento? Como era o começo? Horrível. Na verdade, eu comecei a estudar um pouquinho em Cuba, e aqui, mas eu estava estudando assim, por apostila. É muito ruim estudar assim, muito ruim. Aí eu estudava, ia fazer uma prova, e minha nota era horrível, nem parecia que eu estava estudando. Aí eu me convenci, não, assim não dá certo, porque eu não vou conseguir nem tirar nem 50, não, 30 e pouco, 40, horrível. Aí foi que eu mudei. Quanto tempo de estudo, mais ou menos, você teve desde o momento que você começou até aprovar na primeira fase? Não, foi 3 meses. Na verdade,
eu estava me organizando para fazer a prova teórica de agosto. Aí uma colega minha, agradeço sempre, porque ela me deu uma força, ela disse, não, você vai e faz a de março. Se você não passa, você ganha experiência, mas vai servir para você. Aí eu me animei, eu achava que não estava preparada. Eu acredito que sempre a gente pensa que está despreparado, porque é muita coisa para estudar. Eu não fui sentindo-me 100%, mas eu fui lá e deu certo, entendi. Graças a Deus. Aí você aprovou. Agora você entende como é que a prova não revalida. Que dicas você daria, assim, que coisas que são mais importantes para as pessoas que vão fazer a próxima prova teórica agora do revalida? O que é o mais importante de tudo? Para mim, resolver a prova. Resolver prova é o mais importante. Sempre tem aquela questão, né, de manter o foco, de estudar, de administrar bem o tempo, mas, enquanto estudo, é a resolução de muito importante. Entendi. Aí, beleza. Terminando a prova teórica, passou logo de primeira, não acreditava, estudou 3 meses, conseguiu, e agora tinha a prova prática. Um mundo totalmente diferente, outras coisas, tem nada a ver com o que é a prova teórica. Como foi que você decidiu se preparar? Quais foram as coisas que você fez logo quando você passou? Quando eu passei, eu não tive dúvidas nenhuma que eu iria fazer o curso prático com você. Eu não tive, sabe? Porque eu sempre tenho aquele princípio de que a gente tem que seguir, acompanhar quem tem resultado. Não tem outro jeito. A pessoa pode falar que é ótimo, mas se não tem resultado, não adianta. Aí eu já sabia que você tinha feito, que seu curso era sobre a base do que você passou. Aí minha esperança estava nisso, né? Eu não tem como não dar certo. Aí eu corri atrás para fazer seu curso prático, seu curso do TIPS Revalida. Aí eu comecei a fazer tudo do jeito que você tem organizado, né? Por semanas, fazendo um simulado. Eu aprendi os esqueletos no jeito medular. Eu já estava na minha mente que eu não tinha nem que pensar, nem fazer esforço, porque mentalizei, eu aprendi de memória. E sobre essa base foi focado o meu estudo. Entendi. Quando você chegou lá no curso presencial, no módulo presencial, todo mundo chega com dificuldade. Porque está acostumado a estudar de uma forma, lá vai encontrar atores, e lá é assim, o cara chega e é o tratamento de choque. Já chega, já divide a turma, vamos lá para cima, vamos fazer as estações, outros ficam embaixo, já faz as estações comigo. Como foi a sensação lá do presencial? Foi diferente do que você vinha estudando? Como foi? Eu gosto de perguntar essas coisas. É diferente, mas não é diferente do que a gente está estudando. É porque, assim, na teoria é uma coisa, mas quando você chega na prática, é outra, né? Eu achei maravilhoso, até porque a gente pratica. Eu lembro que a gente ficava brincando, não dá tempo, é um absurdo, pouco tempo fazer o simulado, e depois ficava sobrando tempo de tão rápido que a gente ia pegando costume e aprendendo. Muda muito a visão da pessoa de como é a prova do INEP. No meu caso, vou falar no meu caso particular, mudou muito minha visão. E eu sinto que eu entrei uma pessoa no curso no primeiro dia, e aí no terceiro eu percebi minha evolução. Maravilhoso. Entendi. Como foi a experiência de treinar com atores? Porque quando a gente é acostumado a treinar com amigos, né? A gente sempre estuda com amigos, e aí eles ajudam e tal. Como foi a experiência de treinar com atores? Como foi o primeiro impacto? Como foi durante os dias presenciais lá? Eu tive a mesma sensação que tive quando fui fazer a prova do INEP, só que já eu sabia o que ia achar. Não foi surpresa, porque eu já tinha feito, talvez um pouquinho diferente, mas ia ser a mesma coisa. É aquela sensação que você se coloca de frente da porta, que vai ter um apito, que você vai achar um paciente lá dentro. No começo não dava o tempo, eu esquecia muita coisa, eu ficava nervosa que esquecia o esqueleto, mas é uma coisa que a gente vai evolucionando. Assim, nas primeiras estações, já nas últimas vai melhorando, no decorrer do dia vai dando aquela melhorada. Para mim foi muito importante fazer isso simulado. E quando você chegou lá no dia da prova, foi o que você esperava ou foi diferente do que você esperava? Foi.
não foi, realmente eu tive uma surpresa. Aquela estação do Yanomami, você dá muitas dicas que são importantes, muitas que a gente não esquece até na hora da prova. Só eu mesma não consegui colocar em prática aquela dica de quando tiver uma estação ruim, passa para outra e esquece. Eu sabia, mas só que quando acontece mesmo é que a gente entende. Aconteceu comigo quando eu entrei na estação do Yanomami, da área indígena. Minha Nossa Senhora, foi uma surpresa que eu achei que não sabia. Fiquei muito nervosa e mexeu comigo. Foi assim que ainda bem que foi das últimas estações, que quando entrei na outra tive que respirar e tentar esquecer, mas eu acho que a minha outra teria sido melhor se eu tivesse conseguido esquecer a estação anterior. Entendi. Vai você Mas ver. foi dentro do padrão, sabe? Dentro do padrão, a gente fazendo o esqueleto, consegue muita coisa. Consegue muita coisa. Quando não é uma estação atípica, feito isso. Aqui já foi atípica, né? Entendi. Você vê, ó, mesmo que a gente fale as coisas, a experiência é muito importante. É por isso que a gente tenta, ao máximo, colocar todo tipo de situação lá no módulo presencial. Quando vocês vão lá nesses 3 dias, eu tento colocar várias situações diferentes. Então, o negócio não é, por exemplo, essa estação é porque... Não, a finalidade é que vocês errem tudo o que vocês podem errar lá naqueles 3 dias. Porque você fica desconfortável ali, mas quando você leva aquele impacto, quando você chega na prova, aí já é mais tranquilo. Você vê, eu falei para vocês, isso aí ficou claro. 8 estações é repetitivo. 2 estações, coisa inédita, coisa totalmente diferente, que você vai perder muito ponto e você tem que fazer o esqueleto tudo certinho, porque ali você vai tirar o máximo de pontos que você puder. Mas não tem problema, recupera nas outras. Outra coisa que eu falei, quando você chegar numa estação que é difícil, fique feliz, porque a próxima agora é fácil, né? Porque você vai ter 2 difíceis. Se já fez 2 difíceis, pronto. Agora só vai vir as fáceis. Então, mas é muito difícil colocar isso na prática, né? A gente fala para que vocês, para confortar. Porque eu acho que se você chegar lá, como você falou, e você não teve essas dicas, se tendo as dicas, você chega lá e já é um impacto, imagina se ninguém nunca lhe falar isso. Você vai chegar lá esperando que as 10 estações vão ser tranquilas, que vai dar tudo certo, leva a cacetada, desestabiliza e desaprova. É terrível. E outro que também foi do jeito que você falou, você disse, o 80% passa só com recursos. Foi daquele mesmo jeitinho. E todo mundo, quando eu falo, todo mundo fica tenso. Diz, não, vou passar direto. Eu mesma queria, né? Mas fiquei tranquila. Quando eu vi minha nota, eu disse, não, vou correr atrás do recurso. Eu não me deprimi, nem nada, né? Eu assumi e entendi que tinha possibilidade. Vamos deixar... Daqui a pouco a gente fala dessa questão dos recursos, quando a gente falar da sua experiência, assim. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a prova prática. Que dicas você daria para a pessoa que vai fazer a prova prática do Revalida? Quais são as coisas que são importantes para alguém lá, chegar lá e não sofrer, como você sofreu? É importante aprender os esqueletos, eu acho fundamental, né? A pessoa aprender o esqueleto, a pessoa praticar, administrar o tempo, porque o tempo também é um fator muito importante. Acontece mesmo a gente tendo praticado que acaba o tempo e a gente nem percebe como é, ou seja, tem que praticar no tempo regulamentado, né? 10 minutos. E tem que estudar também, tem que estudar teoria, não tem como. Eu acho que tem que estudar teoria também. Que agora prova se você não tem o conhecimento, o esqueleto é importante, mas também precisa da teoria, do conhecimento. Entendi, doutora. Agora, você é uma expert na prova do Revalida. E você ainda é aquela que conseguiu de primeira, não foi primeira teórica, primeira prática. Eu fui Nutella, como você disse. Aluna Nutella. Quando você terminou o primeiro dia lá, o primeiro dia fez as estações, às 5 terminou. Você sentia, vamos falar do primeiro dia e do segundo dia. No primeiro dia, você sentia que ia aprovar, e no segundo dia, como foi a sensação quando terminou o dia, que você fez as estações, em cada um dos dias? O primeiro dia, para mim, foi horrível. Horrível. A sensação que eu tinha é que não ia passar. Eu estou sendo muito sincera, que não iria conseguir passar
já tinha falado para mim, o primeiro dia você vai ter uma sensação muito ruim, mas esqueça, vai para outra. Eu deitei na cama, mirei para o teto, meu Deus, será que eu amanhã consigo? Porque para mim foi horrível. Só teve aquela questão aquela estação que foi, eu achava que tinha sido muito mal para mim. Eu achava que tinha sido muito mal. Aí eu fiquei triste. Só que no segundo dia, eu acho que eu fui para essa prova sentindo menos pressão. Não tinha pressão, porque eu já disse, eu vou dar meu melhor, porque ontem não foi o que eu esperava. Aí fui para essa prova, realmente, eu fiquei muito à vontade nas estações, eu fiz do jeito que eu tinha treinado, do jeito que eu tinha praticado, e tive uma boa sensação. Agora, quando chegou o resultado, minhas notas do primeiro dia foram melhores do que no segundo. Aí eu fiquei sem entender como é que acontece um negócio disso. Eu tive essa sensação que, ou seja, meu conselho é para as pessoas não ficarem tristes, porque às vezes você acha que saiu, que se deu mal numa estação e talvez não foi tão ruim quanto a pessoa pensa. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E também, tem várias coisas que podem acontecer. Por exemplo, como você falou, no primeiro dia você estava mais tensa, você estava mais cautelosa com as estações. Então você com certeza ganhou muitos pontos que você não ganharia se você estivesse tranquila. Por exemplo, lá em casa, quando a gente treina com um amigo ou faz algo, a gente tá tranquilo, às vezes a gente esquece alguma besteirinha. No segundo dia que você estava mais tranquila, você fez o andamento ok, mas com certeza esqueceu algumas coisinhas, alguns pontos bestas. Então a gente não pode, vou levar por um lado que eu nunca levei agora essa sensação, que é, percebendo na sua fala, e na fala de outros colegas também, que no segundo dia a gente perde mais ponto besta. Então a gente tem que ter cuidado com os pontos bestas, porque são eles que fazem a gente aprovar ou reprovar, os pontos bestas. Perguntar se tem dúvida, pedir um exame, encaminhar, fazer uma medicação. Isso aí, quando a gente está muito tranquilo, a gente deixa e a gente esquece umas besteiras. A gente acerta o mais grosso, mas esquece das besteiras. Me conta, aí, carrossel de emoções. Foi... já sabia de tudo isso, porque eu já tinha falado lá no curso. Foi. Inclusive, do primeiro e do segundo dia, falei tudo. Tá vendo? Expliquei tudo para vocês. Não, totalmente foi. Quando você foi fazer os recursos, quem foi que fez? Como é que foi a questão dos recursos? Eu assisti, você disponibiliza um material de como fazer os recursos. Eu sou uma pessoa um pouco complicada, aí eu fiquei com medo de fazer meu próprio recurso e não dar certo. Aí eu contratei uma pessoa, o serviço de uma pessoa para fazer meu recurso. Por quê? Porque estava faltando muito pouco ponto. Aí eu tinha que garantir. Quanto estava faltando? 1,67. Nada, praticamente nada. Aí quando eu não me manda mensagem, quando eu mando mensagem, e aí, como é que foi? Aí falta 1,67. Na minha cabeça já aprovou. Falta 2, não sei de quanto. Aí já aprovou, porque isso é muito fácil de conseguir. Mas aí vem a pessoa que dá sua experiência. Não, ficou faltando... Eu faltava 2 pontos, ficou faltando 0,3. Aí a pessoa... Meu Deus, não pode ser. Lógico. A pessoa não pode vacilar. Se a pessoa se sentir segura, é melhor pedir para outra pessoa fazer, alguém que tem experiência. Já teve pessoas que precisaram de muito mais que você, que eu fiz inclusive entrevista, e fizeram e deu certo. Então, é relativo. Pode dar certo, pode dar errado, pode ser bom, pode ser ruim, a gente não tem como saber. Então, o importante é você se sentir segura, né? Não, eu estou segura para fazer, então faz. Não estou segura, não faz. Eu não tinha essa segurança, aí eu corri atrás de uma pessoa. E quantos pontos lhe devolveram? Porque o negócio é assim, não é que você não fez, é porque a prova é mal corrigida. Não lhe deram os pontos que você fez. Quantos pontos foram recuperados? 6, alguma coisinha. Olha, só isso, uma besteira. Aí depois, só alegria e felicidade. Quando você viu aprovada, como foi a sensação? Rafael, eu nunca tinha sentido algo assim. Que quando a gente tem um sonho, que luta, quem passou o processo do Revalida sabe quanto significa para a gente. Foi um momento cúmplice na minha vida profissional, mesmo que eu ainda não estou trabalhando, né? Mas eu sinto como uma conquista na minha vida profissional, uma reafirmação que a gente chega aqui tem até dúvida quando se enfrenta com o Revalida. Meu Deus,
Eu sou médica, quanto difícil é, né? Mas é uma experiência incrível. Incrível, muita felicidade. Eu ri, eu chorei, eu senti muita coisa. Muito gratidão. É muito prazeroso ver aprovado. Oh, que coisa maravilhosa. E aí, como a gente estava conversando antes, quando a pessoa aprova, a pessoa faz, né? Primeiro dá um print da tela, aí sai, aí no outro dia a pessoa entra, olha de novo, se possível dá outro print na outra tela, aí vai saindo e entrando umas 1000 vezes. Porque a pessoa não acredita, não cai a ficha que a pessoa aprovou. O negócio é sério. Aí me conte agora, quais são os próximos passos? O que é que você quer fazer agora? De momento eu preciso começar a trabalhar, né? Mas futuramente, num futuro de mediano prazo, eu quero fazer uma pós-graduação e futuramente fazer uma especialização, uma residência. Mas tudo devagarinho, né? Dá certo. Eu começando a trabalhar, vou começar a fazer uma pós-graduação. Aí me conte, já sabe a área que você quer trabalhar? Estou na dúvida, pediatria ou ginecologia. Eita, pediatria, os pais. O problema não são as crianças, o problema são os pais. Eu sei. Eita, é complicado, né? A coisa mais importante de uma família são as crianças. Todo mundo corre, todo mundo reclama. Nada, mas criança é muito tranquilo. Atender criança é maravilhoso. O problema é que você não atende a criança, você atende os pais. Dependendo da idade, atende os pais. O povo não gosta de atender adolescente. Eu gosto de atender adolescente. Eu não gosto de atender a bebezinho. Olha, chega, é muito engraçado. A gente tá lá na UPA, aí chega uma mãe correndo. Socorro, socorro, socorro. Minha filha engasgou. O percurso da porta da UPA até a sala amarela, a criança desengasga. Quando ela chega lá na sala amarela, a criança tá bem. Aí o pai quer que você faça a tomografia. Não, pelo amor de Deus. É muito engraçado. Mas é assim, são as coisas que acontecem no nosso trabalho. É esperado já. Doutora, muito feliz mesmo pela sua aprovação. Né? Sofrimento é grande. Ninguém entende, né? Ninguém vai entender essa história. Só quem passa, só quem está no processo. E foi muito legal conhecer você, né? Lá no curso, porque foram 3 dias, lógico. Vocês passam muito mais tempo comigo do que eu passo com vocês. Mas eu gosto demais. Eu gosto demais de fazer o presencial, porque eu conheço vocês. A gente tá lá todo mundo junto. A gente passa pelas experiências. E o mais legal é que eu vejo o crescimento rápido em tão pouco tempo, só porque tá lá naqueles 3 dias, né? Eu queria te agradecer pela sua participação. Eu que agradeço. Eu sei que é difícil a gente parar para fazer a entrevista, porque a gente é muito atarefado, todo mundo é muito atarefado, mas eu faço questão de fazer as entrevistas para saber a experiência de vocês, porque eu aprendo demais com a experiência de vocês. Eu quero agradecer. Né, do curso. Me conte agora as suas considerações finais para que a gente encerre a nossa entrevista. Com respeito ao pessoal que vai fazer o Revalida, eu acredito que a pessoa que vai se enfrentar no processo de revalidação do diploma, a primeira coisa que tem que ter é foco, pensar no que a pessoa quer, ficar focado e correr atrás, né? Estudar muito e estudar do jeito certo, porque tem muita pessoa estudando muito do jeito errado. Ver as outras pessoas que conseguem, como é que conseguem. E se muitas pessoas estão conseguindo, com certeza essas pessoas que vão fazer também vão conseguir seu objetivo. Muito bem, doutora, muito bem. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Você, meu amiguinho, que assistiu esse podcast, eu espero que você tenha se identificado, aprendido, que você tenha tirado alguma coisa dessa experiência para a sua vida. Nós trazemos várias pessoas diferentes para que você possa aprender com a experiência, né? Porque eu acho que a experiência, na minha opinião, a experiência é a melhor forma de você aprender, né? O conteúdo é importante, estudar é importante, a teoria é muito importante, mas a experiência é colocar aquilo em prática, fazer com que você aprenda no dia a dia e no passo a passo. Então, eu fico muito feliz com a aprovação aqui dos alunos. Estamos aí com muitos alunos aprovados. Você não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. E nos vemos aí no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para todos.